Bem-vindo à Neurocast, nosso novo quadro. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que usa a neurociência para te deixar mais eficiente. Aqui a gente aborda todos os assuntos a nível de desenvolvimento humano, seja na vida pessoal ou na profissional. Então aqui, a cada 15 dias, às terças-feiras, a gente sempre vai vir com um novo quadro, um novo episódio e um convidado super ilustre para você. Hoje eu tô aqui com uma das pessoas mais versáteis que eu conheci na minha vida, que não só é atriz, psicóloga, humorista, professora de teatro, mas no topo de tudo isso ainda é uma baita de uma empresária, que influenciou a minha vida pessoal e a minha jornada profissional. Então eu tô aqui com a Flávia Garrafa. Flá, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te ter. E hoje a gente vai focar muito em tanto a sua jornada, quanto falar de erros, acertos, poder de criatividade, espontaneidade. Mas enfim, queria que você se apresentasse aí para todo mundo te conhecer. Oi, gente. Olha, é uma honra estar aqui. Marina, eu sou muito fã da Marina. Marina foi minha aluna nos idos de 2000. E até hoje nós somos amigas. Hoje ainda é minha aluna. Faz aula de teatro comigo. E a gente tem nossos assuntos, nossos interesses tangenciam em vários lugares da vida, né, Mar? Sim. Então, assim, toda hora que eu vejo a Marina empreendendo uma coisa nova, falando com tanta propriedade, como você fala sobre a neurociência e toda a aplicabilidade que ela tem, eu morro de orgulho, assim, de ter feito parte da sua formação, né? Muito legal, muito legal. Pra quem não me conhece, eu sou a Flávia Garrafa, eu sou atriz, como a Má falou, e psicóloga, e professora de teatro também sou empresária. E eu trabalho, ano passado eu fiz 30 anos de carreira. Eu comecei bem jovem, não tão jovem quanto as atrizes mirins, mas meu primeiro profissional eu fiz há 30 anos, 31, 32, acho. Baita marco, hein? 30 anos, tem que fazer uma festa, né? Celebrar, é muita história pra contar. E esse ano eu faço 50 anos de vida também. Então eu tô num momento muito legal de conversar sobre a vida, assim. Porque eu acho que quando a gente atinge uma certa idade feliz, né? Realizado, né? E quando a gente fala realizado, não é realizado, eu atingi tudo que eu queria, eu sou uma mulher de sucesso, sou bem-sucedida, eu tenho carro e tal. Não. É você planejar e perceber que algumas coisas você atingiu e outras não, né? Mas você já teve essa utopia, Flá, de autorrealização como um sucesso absoluto? Já tive, sim. Ainda mais sendo artista, né? Eu demorei pra entender que o trabalho do ator com o reconhecimento do público é sazonal. Tem horas que você está fazendo um trabalho que tem muita significância, as pessoas percebem. Tem horas que você não tá nem em cena, sabe? Assim, você tem que entender que... Mas eu já tive, nossa. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouco. Porque é o que te move do lugar. Eu quero atingir isso, eu quero atingir isso. Mas depois você vai vendo que isso que você quer atingir, primeiro não existe. Viu, gente? Não existe. E depois que, às vezes, você mirando numa coisa, você acerta em outra muito mais legal pra você. Que legal, que serve pra você chegar em lugares que às vezes a gente nem imagina, né? Exatamente. E é muito legal você falar a nível do que não existe, porque, na verdade, quando a gente fala de construção social, o que tá dentro da nossa cabeça, tá dentro só da nossa cabeça. Nunca vai se tornar real da forma como a gente imaginou. Então, essa distorção cognitiva, para se tornar uma performance real, ela tem uma distância enorme. Enorme, né? E aí, eu costumo dizer que quando a fome é muita, uma azeitona não é o suficiente, né? Porque você quer... E quando você tá muito antenado com o que você quer, você sabe que você vai precisar da azeitona para chegar lá, depois você vai precisar de um prato de salada, depois você vai precisar de uma lasanha. É isso, né? Não tem... Às vezes a gente fica muito... até ingênuo nos planos, porque é isso, o que tá na tua cabeça pode ser ótimo pra gente começar, mas a realidade é outra coisa, né? Ela dá outra forma. Sem dúvida. Né? Aquele paralelo das decisões e o que a gente escolhe no Netflix, a gente toma mais tempo escolhendo do que assistindo, porque aquele universo perfeito não existe. Não existe, Que legal. Ô, Flá, conta pra gente, você sempre quis ser atriz? Sempre quis ser atriz. Na verdade, a história é muito boa, porque eu sempre quis ser artista. Por quê? Eu vou contar. Porque a gente também se segmenta e se constrói através dos traumas, né? Eu venho de uma família de primas mulheres muito lindas e muito talentosas no esporte. E eu sempre fui um desastre no esporte. Então a gente ia aos fins de semana pro Não sítio. dá pra ser bom em tudo, né? Não dá. Assim, coloca uma bola na minha mão, é um horror. E a gente ia pro sítio, todo mundo jogava bola, elas eram maravilhosas, não sei o quê. Todos os meus filhos. E eu era muito ruim. E então eu achei um lugar que era... Uma vez fizeram uma peça de teatro no Natal, minhas tias fizeram, e eu achei um lugar onde eu tinha a minha luz. Que legal. E que é o que me guia até hoje. Achar a luz das pessoas, achar lugar e falar assim, cara, entra aqui que você tem luz.
né? E às vezes as pessoas procurando teatro, elas vão achar a luz delas, né? Então, e aí eu comecei desde pequena querendo ser atriz. Me equivoquei um tempo, achava que eu ia ser bailarina, porque eu achava que era... Mas novamente eu me equivoquei. Não, como assim? Você se equivocou porque, com bailarina? porque assim, o sonho da menina também, na cabeça, tá, essa é a bailarina, as construções. a construção feminina da bailarina, e que plana e que voa. E o palco, só que e a essa exposição. não era eu, né? Não. Eu era peso pesado e, nossa, era... Então, as pessoas iam assistindo balé e falavam, nossa, ela é ótima. Mas não é que eu era ótima. Eu fazia cara, eu fazia não sei o quê. Mas eu era bem ruim mesmo, assim. Não adianta. Coisa de atividade física pra mim é uma coisa que eu nunca foi a minha muito. E aí, uma vez, na escola que eu fazia balé, abriu o teatro. Porque eu sabia que tinha teatro na escola, mas era só na oitava série antiga, né? Agora, 7º ano. E aí abri o teatro um pouco antes, aí falei pra minha mãe que eu queria fazer. E aí, quando eu fiz a minha primeira apresentaçãozinha lá na salão do teatro, assim, eu falei, cara, eu quero ser isso pro resto da vida. É o lugar onde eu me achava pertencente, onde eu fazia as pessoas rirem, porque tem isso também, né? Eu encontrei esse lugar. E um espaço seguro onde você podia testar? Então, seguro mais ou menos, né? Porque é seguro, mas na hora que abre a cortina é a coisa mais insegura do mundo, o teatro, né? Se você for pensar, você sabe que você já esteve lá, né? O palco da vida real, né? Você depende do aplauso, você depende do público estar com bom humor no dia. Avaliando, né? Assim, a validação externa o tempo inteiro. O tempo todo. Nossa, é minha profissão, é a profissão mais... Enfim, a gente pode até... vou chegar lá, por exemplo. Aí, quando eu decidi que eu queria ser atriz, várias coisas vieram no meu caminho. Pai, que não queria... Mas a coisa mais difícil de você conseguir é esse julgamento. É você conseguir assimilar a frustração. Você não ser escolhida para o papel, porque tem audição, tem teste. E acontece, você não será escolhida, né? Eu costumo dizer que o artista, o ator, tem um alto índice de tolerância à frustração. Ele tem que ser um cara tolerante para continuar. Isso é vocação. Né? Porque é isso, é um teste e tem o auto-julgamento também. Sim, perfeito. Que é uma coisa que você fica... E aí quando você vai falar, por exemplo, você trabalha com comédia, se as pessoas não riem, é uma nota. A risada, ela tem uma... nota 10 essa risada, nota 7 essa risada. Meia boca essa risada. Tipo, a pessoa... Então, assim, você tem que entender que é todo dia, que o teatro é a arte do instante, mesmo as outras interpretações de cinema, TV, são eternas, mas elas dependem daquele instante, daquele momento, se está concentrado ou não, se está inspirado ou não, né? E aí você vai começando a se perdoar um pouco, falando, cara, eu acho que eu posso melhorar aqui, não sei o que, não sei o que, mas essa coisa da aprovação total, né? O Nelson Rodrigues tem uma frase muito boa, que ele fala, a unanimidade é burra. E isso eu levei pra minha vida, assim. Eu acho que tem uma coisa que, quando você tá muito certo do que você tá fazendo, claro, né? Sem detonar ninguém, sem atingir nenhum malefício né, pras pessoas... Mas você não vai agradar todo mundo, né? Nem a sua arte, nem o seu jeito. Isso é fato. Então, aí você fica mais calmo. Mas só depois dos 40, gente. Não é todo mundo que vai gostar de você, né? Não é. E no final das contas, a gente tem que se conectar e fazer brilhar quem também tá dentro desse mesmo leque de sinergia. E também porque você pensa, você vai ser outra pessoa pra pessoa gostar de você, isso, né, tem no âmbito de relacionamento. Agora, você também, como professora, Flá, vê muito isso nos alunos? Vejo. A pressão externa do que tem que ser, a caixinha que a gente tem que suprir, o como a sociedade nos modela, né? O ser bailarina, as expectativas sociais. Como que vem sendo desconstruído ou remodelado hoje em dia nessa geração? A geração dos jovens, eu vejo... Nossa, é muito louco, né? Porque sempre foi. É uma pressão, vai chegando perto do vestibular, é uma pressão danada. E aí a sensação que me dá é que é uma perda de tempo você se experimentar, sabe? Só que os colégios apostam, isso que é muito legal. Os colégios apostam nessa educação em que você oferece um leque de possibilidades para o aluno. Olha, aqui na escola tem teatro, tem natação, tem artes plásticas. Você vai se experimentar, porque essa noção de que o ensino formal... ele abrange o que o ser humano é, né? Não existe. Os soft skills, o comportamental. Não existe isso. Não tem como um ser humano ser avaliado por química, física, matemática, geografia. Pelo técnico, né? Pelo técnico e pelo padrão de conteúdo, né? Perfeito. Então, eu acho que quando você está numa escola e você se propõe a dar para um aluno teatro, as possibilidades, né? Ferramentas, dança, né? Ferramenta. Tanto que a nossa tagline, né? Não sei nem se é uma tagline. Os marqueteiros de produto me desculpem, mas acho que é a tagline. Que é Equipe Flávia Garrafa, teatro, ferramenta para a vida. Ou seja, você dá o teatro para que a pessoa possa usar daquilo para ferramentar todo o resto, perfeito, né? Não precisa ser ator, não vai... Perfeito. Pouquíssimas pessoas vão fazer teatro na escola, vão virar atores. Sem dúvida. Né? Mas tem essa possibilidade de ser um pouco mais maleável, né? Sem dúvida. E usar isso a favor, né? Da Com performance certeza. que queira. Eu, por exemplo...
muitas vezes me perguntam o que, que eu faço a nível de comunicação, como eu me posiciono, os treinos. Puxa, eu faço teatro, né? Eu uso desde sempre, desde o nosso primeiro contato, depois até outros projetos que a gente até teve parcerias como sócias, enfim. Mas, de novo, é o teatro como ferramenta para a vida, né? Então, é esse laboratório de experimentação e de construção e desconstrução de papéis. Exatamente. Né? De enxergar as coisas de um outro jeito. Que acho que a gente está muito acostumado a enxergar as coisas, né? Assim. E eu acho que o fato de eu ter virado educadora tem muito a ver com o fato do impacto. Conta isso, como é que foi? Educadora, psicologia... Então, porque eu queria muito ser artista, porque o teatro na escola, por exemplo, depois eu entrei no grupo de teatro da escola, da Linei, que é a minha professora, que eu amo muito. Se a Linei estiver assistindo aqui, uma pessoa que eu tenho muita referência a ela, assim, muita gratidão, porque era um curso de teatro que me colocou no meu lugar. Eu me achei minha tribo, achei onde eu tinha voz, né? Eu fui salva da adolescência pelo teatro. E aí além de querer ser atriz, eu tinha dentro de mim essa coisa, cara, eu vou causar o mesmo impacto nas pessoas que o teatro causou em mim. Porque assim, eu juro pra você, eu sou uma pessoa muito mais solar hoje, assim, a partir de então, por conta do teatro na adolescência. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que me salvou de milhares de questões, de mergulhos em... Porque a adolescência é um tempo difícil, gente. A gente tem que saber. São muitos hormônios, muitas decisões, muitas coisas ali. E eu fui salva. Eu tinha uma luz que era o teatro na minha vida. Só que o meu pai ficou desesperado. Então, e a referência da família? Apoiava esse movimento, esse sonho, esse propósito pessoal? Eles iam assistir, eles sabiam que eu era talentosa, que eles viam que eu tinha resultados, as pessoas saíam falando e tal. Mas o meu pai tinha uma visão, que eu acho que isso morreu um pouco, não tem tanto, mas tem ainda, de que o ator era menos, assim. Então ele falou uma coisa pra mim: você é tão inteligente, você é tão boa aluna, por que você vai ser atriz? E eu falei: pai, mas ser ator não tem nada a ver com isso. Eu posso ser uma atriz e eu vou precisar da minha inteligência, do meu afinco nas coisas, porque era isso, eu era boa aluna mesmo. Perfeito. Então, e os tabus que as gerações trazem, né? Aí fora todo outro, né? Tipo, gay, todos os drogada, conservadorismos, estereótipos. Que eu ia ser uma perdida na vida, que eu não ia ter de onde tirar dinheiro, que... Eu vou contar essa história até o fim, porque eu acho que ela é uma história boa de ser contada, assim. Porque meu pai realmente tinha muitos medos, que você fala, ai, gente, pai, não sei o quê. Mas meu pai não estava totalmente errado. Não, com esse preconceito todo ele estava. Mas a coisa procura um plano B, minha filha. Tudo bem, então vamos fazer um pacto, ele falou pra mim. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, 1991. Que foi quando eu escolhi, 92. Ele falou, na época a FUVEST tinha que escolher, era o manual da FUVEST, era assim, tá, gente? Não era digital, era um negócio assim que você... um calhamaço. Você escrevia. Você escrevia, depois você destacava, ia lá. E ele jogou assim e falou... escolhe uma outra profissão que não teatros, senão você não vai ensaiar, eu não vou autorizar você a ensaiar a peça, porque eu tinha sido chamado para fazer uma peça no profissional pela professora da escola, Linei. E ele falou, eu só vou deixar, eu era menor de idade. Perfeito. Se você fizer cursinho junto. Olha só. E passar na USP. Então, assim, você quer estrear a peça, você passa na USP e você estressa. Se você não passar na USP, você não estreia. Tinha que ser USP ainda, não era pouca coisa. Ainda não é. Porque eu acho que ele achava que eu tava desperdiçando um talento meu, sabe? Assim, E eu, na época, fiquei muito brava. Falei, cara, não é possível que eu vou ser obrigada a fazer isso. E aí pensei, cara, o que eu vou fazer próximo do teatro? E aí pensei na psicologia, lembrei da psicologia. Eu tenho 2 tias que são psicólogas. Teve uma referência, então, familiar. Familiar, total. De pessoas legais. Ótimo. Né? Que eu falava, cara, que adulto eu quero ser? Que legal. Dos que eu conheço. Eu quero ser a minha tia. A Tili. E aí eu falava, não, então eu vou... E eu lendo no manual da FUVEST, o que o psicólogo faz? Ele estuda o comportamento humano. Perfeito. E o ator reproduz o comportamento humano. Eu falei, cara, se eu fizer psicologia, eu vou estar muito próxima. E falei, tá, vou me inscrever na faculdade. Aí me inscrevi na psicologia e fiz cursinho. Eu ia pro colégio de manhã, eu fazia cursinho à tarde e ensaiava até as 2 da manhã. E quem ia me buscar no ensaio? Nossa. Meu pai. Porque era um pacto que a gente tinha. Então, o coitado ia às 2 da manhã me buscar no ensaio. E aí eu prestei a faculdade. 91 foi isso. Porque eu prestei a faculdade, entrei em 92. Eu entrei na USP, assim. Eu nunca vi meu pai tão feliz. Meu pai não gostava dessa coisa de atores e tal, mas ele ia, né, assim. Apoiava. Ele era dentista. Era uma realidade um pouco longe da dele. Sim. E eu lembro que quando eu estreiei o profissional, em 92, eu entrei na USP. Ele ficou muito feliz, me levou lá pra conhecer a USP, porque ele tinha feito USP também. Então, que não sei o quê, fez festa em casa e tal.
E aí, ele me levou na USP. Meu plano era, a psicologia é aqui, e a ECA, a Escola de Comunicações e Artes, é aqui. O que eu ia fazer? Eu ia fazer 1 ano e pedir transferência para artes cênicas. Eu não ia me formar em psicologia. Não era o plano. Eu ia convencer meu pai de que eu ia ser um sucesso, porque a minha primeira peça... Olha a ilusão. A minha primeira peça ia fazer muito sucesso, eu já ia logo ser famosa, e meu pai ia ficar calmo. Só que a vida não é o que a gente planeja. O plano A não é o plano A, né? Nossa Senhora, gente. Então, meu script que eu escrevi foi esse. Mas a vida real foi o seguinte: passei na USP, comecei a cursar, fiz o teatro profissional, que não deu em nada, foi legal, críticas boas, mas não foi, ninguém me descobriu. Né? Ai, vamos descobrir. E quando eu estava no final do primeiro ano da faculdade, meu pai morreu. Meu pai teve um ataque cardíaco, morreu aos 47 anos de idade. E eu falei, cara, agora eu não posso fazer isso. Porque eu ia fazer, mas eu ia conversar com ele. Porque ele ia falar, claro, filha, agora você tá famosa, faz o que você quiser, né? Só que não foi isso que aconteceu. E aí, eu fui até o fim, fiz mais 4 anos de faculdade. São 5 anos de faculdade integral. No ano seguinte, a minha mãe falou, por que você não cria um curso de teatro que tem a ver com psicologia? A gente precisava ganhar dinheiro, meu pai era rimo de família, era uma loucura. Criei um curso de teatro, entreguei para a dona do colégio que eu dou aula até hoje, que damos aula até hoje. E comecei a dar aula de teatro. E na hora, minha vida fez assim, ó. Trum. Cara, é legal pra caramba isso, sabe? Assim. Então eu fui ficando mais feliz e menos frustrada. Com todas as minhas não conquistas como atriz, eu fui ficando muito menos frustrada porque eu tinha as aulas, e que foi dando muito certo. Aí eu fiquei num colégio, depois outro colégio, depois outro colégio. Aí eu fazia assim, fim de semana eu fazia 3 peças, aí dava aula a semana inteira, 3 peças, aqui lá. Eu tava muito feliz, aí tive que parar pra operar minha garganta, porque eu tive um calo na corda vocal, de tanto que eu, né, falei. Mas eu queria só fechar essa história, porque a trajetória de um não do meu pai, de um, ai, pai, não sei o quê. Eu descobri um outro talento meu, que enriqueceu a minha carreira como atriz, com toda certeza. Estudar psicologia me fez outra pessoa. Talvez eu hoje fosse mais famosa, talvez, eu não tenho como dizer, mas eu sou muito realizada, porque eu acabei... Hoje em dia a gente tem uma equipe de professores, né? São 32 turmas de teatro, 550 alunos, 25... mas no meio desse processo, para fechar a história, uma vez um dos colégios que eu trabalho, que acho que foi o Porto Seguro, me pediu o meu diploma. Porque eu te falei que eu tinha feito psicologia e tal, mas ele falou, a gente precisa do seu diploma e seu histórico aqui. Porque é o meu diploma que valida o fato da minha equipe poder entrar em escola e fazer o trabalho sério que a gente faz. E a gente já tava grande. Eu falei, cara, se eu não tivesse esse diploma... Como faria? Aí nesse dia eu lembro que eu tava na Vila Madalena, eu sentei na calçada e comecei a chorar e falei, dá até emoção, eu falei, pai... Obrigada por essa herança que você me deu. Porque esse conhecimento... Por isso que eu falo, não duvidem de quem gosta de vocês. Porque às vezes pode parecer que porque quem gosta de vocês está dando uma outra opinião, você não pode filtrar essa opinião. Claro, meu pai é super careta, né? Não tem nada a ver. Eu sou zero drogada, eu sou artista, entendeu? Dane-se. Mas ele me trouxe uma herança que foi esse meu conhecimento da psicologia e que vamos conversar, né? Eu já fiz muito filme, já fiz novela, já fiz série, vou fazer uma série agora. É uma maravilha ser ator, mas não é sempre que tem trabalho. A dura realidade de que não se pode contar sempre com o plano A. Não. Né? E aí, o não que te trouxe numa construção de um outro sim. Sim. Então, até deixa eu ler essa frase que você trouxe na camiseta. Ó. Não tropece na pedra atrás de você. Fale mais sobre isso, Flávia. Eu vim de propósito. Porque eu acho que a gente tem muita mania de ficar lamentando o que não foi. Perfeito. Cara, eu acho que isso até... Você deve falar mais, você deve saber mais do que eu, muito mais sobre isso. Isso não deve ser nem um serviço bom de sinapses para o seu cérebro. Na verdade, Flá, é uma questão de sobrevivência. A gente se apega mais no que são traumas ruins, para quê? Pra gente evitar de passar pelas mesmas situações e sofrer com aquilo. Então, o nosso cérebro, ele tá tentando sempre premeditar algo que foi ruim para você não passar novamente por aquela situação. Não necessariamente isso é bom, porque a gente se torna o quê? Hiper cauteloso e deixa de viver situações
por medo de passar por riscos, né? Ou fica o ressentido, sabe? Perfeito. Ai, porque assim, se a gente for ser ressentido com tudo que não aconteceu com você, né? Ai, porque fulano me deixou, ai, porque me traiu, ai, porque eu não peguei aquele emprego, ai, porque... É uma dramatização. Não sei, e gasta uma energia nisso. Você pega essa energia toda e coloca para planejar qual é o seu próximo passo, né? Vai para frente. Excelente. Né? Então, eu acho que a gente... E quando a gente vê, todos nós caímos nesse erro. Quando a gente vê, a gente tá ali falando, ai, mas você também, né? Pensando sozinho no banho. Ai, mas também eu tinha que ter falado aquilo pra ela, né? Ai, porque a gente tem essa vozinha dentro da gente, tem. A autossabotagem, ela é real, né? Mas ela não somos nós. Ela é algo que tá lá pra nos proteger, que a gente tem que identificar e falar, peraí. Não, tá muito, né? Vamos tirar o poder disso? Porque sou eu que dou e sou eu que tiro. Exatamente, Eu acho que é o que a gente... E acho que tá ali, o medo, ele é... Esse medo, esse receio, ele é muito de sobrevivência mesmo. É darwiniano, é seleção natural. Quem tem um pouco de medo consegue não andar perto do negócio que vai cair. Não, e vamos combinar, ter coragem não significa que tem ausência de medo. Com certeza. Você usa a tua energia, como você falou, para canalizar em algo que possa fazer mais sentido para você e superar algum desafio. Né? Então, energia é escassa. Com certeza. Como a gente usa isso a nosso favor, isso é eficiência. Isso é eficiência, exatamente. Eu acho que é isso, assim. Acho que tem... E muitas vezes na minha vida eu fiquei lamentando por coisas e não vi o que eu tinha. Eu acho que isso é uma... Fora nenhum cunho religioso isso, assim. É um movimento que a gente faz. A gente lamenta o que a gente não teve. E tudo... Porque eu acho bom também lamentar, que você luta pra ter, né? Mas tem coisas que nem que você lute, você não terá. Entendeu? Então, assim, não adianta. Ai, por que sabe? Vamos... Não sei, vou dar um exemplo besta. Um exemplo bem claro. Eu sempre tive um nariz grande. Adoro. Né? Esquisito. E minha primeira empresária falou, se você não arrumar o seu nariz, você não vai pegar trabalho nenhum. Aí eu fiquei anos da minha vida dividida. E minha mãe sempre achava que eu tinha que fazer essa plástica do nariz. E eu fiquei anos dividida da minha vida entre... ter uma identidade, olha, a Flávia é essa pessoa, que ela tem esse nariz, não sei o que, papapá. Ou ceder ao mercado e falar, cara, eu vou fazer, não sei o quê. E eu fiquei... E sabe o que me segurou? Foi quando eu entendi que uma amiga minha fez a plástica e não pegou um teste, que eu peguei, por exemplo. Aí eu falei, tá vendo? Não é o nariz. Quando eu entendi que não era o nariz, eu entendi que não tinha fórmula. Quando eu entendi que não tinha fórmula, eu entendi que a fórmula mesmo é ser quem você é. Excelente. E aí você vai ali e vai aqui. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus que eu não fiz a plástica no nariz, porque eu sou um exemplo dos adolescentes também. Eu sou um exemplo de gente que... E é isso, limita. Né? Hoje em dia nem mais tanto, porque agora mudou tudo. Agora a gente tá com outra... hoje em dia tem uma coisa mais de inclusão no audiovisual, tem uma preocupação de... Mas na época que eu comecei, era assim, o que vendia era padrãozinho e tal, não sei o quê. Mas como isso não me atrapalhou, eu falei, cara, eu não vou... Eu era muito louco. Então, é basicamente isso. Não sei se eu fugi muito do assunto, mas é basicamente você entender que... quanto mais você se molda o todo, mais parecido você fica com o todo e menos diferencial você tem. Menos autêntico por seu ser você é, né? Então, assim, a gente tem uma coisa que a gente fala na neurociência que uma parte da gente é DNA, é genético, é bio, né? É físio. E uma parte é modelado pelo meio, né? Então, nesse lugar, qual é a família que você vem, a educação que você teve, os amigos que você frequentou a casa, os professores que você... Tudo isso metamodela a tua cabeça a reagir e se comportar dentro de um padrão que a sociedade espera. Que bom que a gente tem hoje a chance de desconstruir um pouco desses padrões, né? Porque a gente gera, de novo, uma utopia do que se deve ser e como preencher a caixinha. E usando a sua própria metáfora da peça, o quadrado, entuchar o quadradinho no triângulo, a estrelinha no círculo. E aí a gente tem uma sociedade que está infeliz, mais velha, porque se deixou de lado, literalmente. Não é mais quando se tem a permissividade de se tornar a sua essência. Então... Nesse lugar, a gente tem a neuroplasticidade também para ajudar a gente a desenvolver novas rotas e novas sinapses para a gente ser aquilo que a gente é de verdade. E, com a consciência e amplitude da percepção, também trabalhar em torno das nossas neuras e das nossas vulnerabilidades, né? Esse medo de errar, esse medo de não pertencer, esse medo de não ser valorizado, amado, aceito por como a gente é. Eu acho isso... O segredo da vida, Má. Acho que a gente precisa muito trabalhar isso, porque a gente fica
anos tentando ser o que o outro quer que a gente seja. E aí, quando a gente o outro quer que a gente seja o que a gente era quando ele conheceu a gente. Isso é clássico. E é um ciclo vicioso, né? Vamos combinar. Me apaixonei pela loira, pela morena nariguda, agora você é a loira com um plástico no nariz, porque acontece, entendeu? Assim, mas não tô falando não de estética, não. Tô falando de você se molda tanto pra agradar uma pessoa, uma sociedade, um trabalho, as pessoas estão em volta, que você acaba se perdendo da sua essência, que era o que realmente importa. Sim. Com isso, eu não estou dizendo que você não tem que ter traquejo social. Porque daí as pessoas entendem assim, porque... então você quem eu quiser, quer aguentar, que aguente. É isso. E desrespeita, né? Aí chega num lugar de falta de filtro. E aí não tem um encaixe. Para viver em sociedade, você tem que ter um encaixe. Sabe, interseção de conjuntos? Complementariedade e a forma que toma, né? Ou você faz assim, você viver em sociedade é o lugar onde você tem a interseção. Não dá pra você ser inteiro. Tem uma parte que é do outro. Você não vai conseguir tudo que você quer, né? Acho que também essa... Mas eu acho que esse exercício de você estar sempre se colocando, mas é isso que eu quero mesmo? Sabe? Eu fico sempre pensando isso. Mas é isso que eu quero mesmo? E é um work in progress, né? Assim, ele nunca finaliza. Ele tem sempre uma nova demanda para ser trabalhada, né? Sim. Falando sobre isso, Flá, como que com todos esses papéis que você tem na sua vida, né? Desde dona de empresa, tendo time, professora, lidando com escola, com expectativa de alunos, de pais, como psicóloga, como atriz, sempre lidando com esse externo. Como lidar com emoções negativas e com esse medo, às vezes, de errar nesse lugar que talvez a gente não tenha esse tempo de improvisação, mas ao mesmo tempo a gente precisa usar a criatividade, né? Sim. Olha, Má, eu acho assim... A coisa a coisa da empresária, por exemplo, eu demorei muito para escalar a minha empresa, para ser convencida do meu irmão, que é meu sócio, que me convenceu. Falou, cara, é a hora de escalar, porque eu tinha muito medo de que a partir do momento que eu abrisse para crescer, as pessoas iam perder a essência do trabalho que tinha. Qualidade ali. A qualidade, e assim, e a boa intenção. Sabe, assim, eu acho que tem uma coisa da boa intenção do trabalho do teatro nas escolas. Então, assim, eu ficava assim, cara, a gente vai perder isso. Já me deu perder também. Deu ficar uma contadora de vintém, sabe? Sim, de vintém sim. foi antigo demais. Nossa. Nova geração, tradução, tecla SAP. E aí, eu acho que... eu lido com o medo de errar todos os dias, toda hora. Assim, que é sempre um grande risco. Né? É sempre... Cada passo que você dá de empreender como... Na empresa, por exemplo, seja econômico, vamos então contratar uma consultoria, aí vamos então fazer não sei o quê. Cada passo você tem medo de errar. E estar em contato com os alunos é muito rico, é muito legal, mas é uma responsabilidade muito grande. Sim. Vou dar um exemplo. Agora saiu uma lei que eu super concordo, que é que todo mundo que trabalha em escola, que trabalha com criança ou adolescente, tem que ter antecedente criminal. Na hora que saiu essa lei, eu falei, gente, era tudo que eu queria há um tempão. Porque eu não acho que isso garante que não vai acontecer nada, mas existe quando a gente está dentro de uma escola, é uma responsabilidade, né? É diferente eu como artista. Porque eu como artista, se eu faço uma coisa ruim na televisão, que já fiz, eu já faço vergonha, que eu já passei, fiz coisa ruim, fiz coisa boa também, mas é uma responsabilidade minha só. Abriu a cortina, não fiz um bom espetáculo, é minha só responsabilidade. Agora, não fere a mais ninguém, não né? É o seu ego com o seu trabalho, com a tua régua, com a tua expectativa pessoal. Agora, eu tô com um professor dentro de uma sala de aula de adolescentes e crianças que estão em formação de caráter, não sei o quê. Eu tenho que saber muito bem quem é esse professor que está me representando lá e levando o meu nome para frente, o meu estudo, a minha boa intenção, né? Então, assim, a gente vai, mas vai com medo mesmo. Sim. Eu procuro ter um time muito afinado, eu faço muita reunião, a gente tem relatório, eu sei o que vai ser dado naquela aula, mas eu não tô lá. E também eu preciso confiar. Perfeito. Né? Se eu quero escalar, eu preciso confiar. Mas é ir com medo mesmo. Sim. E você sabe que uma das maiores dificuldades que eu, como consultora, acompanhei de novos negócios e expansão de negócios é justamente essa coisa do delegar. Que não é delargar, não confunda, tá? Então, assim, não é jogar a bomba na mão do outro, não dar ferramenta, não dar suporte e esperar que ele entregue com a excelência que a sua cabeça esperava que ele fizesse. Do seu jeito. Ou seja, ninguém vai reproduzir o que você faria, né? E aí, nesse lugar, construir a confiança também depende muito do eu pra gente conseguir confiar no outro. Né? É um papel e é uma complementariedade. Hoje, se você pudesse dizer, assim, Flá, como dica, desde a sua jornada como atriz até essa parte em nível de desenvolvimento de time, o maior desafio que você superou, qual seria?
que te vem, assim? O maior desafio é os pensamentos que você tem, que moram dentro de você. Que é aquele, não vai dar certo, você é ruim, você... Tá vendo? Daqui a pouco você vai ser cascada. Daqui a pouco você... Todo mundo tem isso. Todo mundo E quanto mais você avança, mais você tem isso, assim. Que é... Eu acho que... Porque os desafios palpáveis, eles são desafios. Você vai lá, eu posso contar pra você alguns desafios. Criança que se machucou na minha aula, pai que me ligou e falou não sei o quê, pandemia. Pandemia foi um desafio, a gente quase faliu, porque quase ninguém mais queria fazer teatro online. Ao vivo, né? Então a gente inventou teatro online, a gente fez um monte de coisa pra poder... São todos palpáveis. Mas o desafio maior, que é independente de qualquer coisa, que às vezes ele fica gigante, porque as coisas na nossa cabeça, elas são... Elas são... Uma proporção desproporcional. Não tem tamanho, porque na nossa cabeça, é o que você falou, a gente imagina como a gente quiser. E aí elas vão tomando força, né? Então eu sempre falo assim, a terapia, o autoconhecimento, o trabalho com qualquer tipo de coisa que te leve em contato com você e consiga separar o joio do trigo, ou seja, o que tá te sabotando ali, o que é um pensamento que não está te fazendo bem, né? E o que é você mesmo, né? O que é defesa, o que tá tentando te defender de alguma coisa. Qual é esse mecanismo, né? Então é isso. Assim, eu acho que assim, como atriz, eu tenho milhares de desafios também que eu posso falar pra quem tá começando a carreira, né? Tipo, porque é uma aprovação a cada 5 minutos. Até agora. Eu tava 1 ano sem pegar nenhum trabalho no audiovisual. Quer dizer, mentira, fiz 2 filmes, mas... Eu sou uma pessoa que trabalho muito. Aí você fica assim, nossa, acabou pra mim. A gente nem percebeu a sua energia aqui. Flávia, você é imperativa? Eu sou. Na faculdade, quando eu teve a aula... Como é que você lida com toda essa energia? Me conta, pelo amor de Deus. Olha, eu não quis ter filho pra não passar esse gen da hiperatividade. Mentira. Eu não quis porque eu não quis mesmo. Mas lá na faculdade, quando eles deram hiperatividade... Ela começou a descrever. O aluno com hiperatividade é aquele que levanta e vai ao banheiro toda hora, aquele que começa a se mexer. Aí começou a aula inteira a virar pra mim, assim, a sala inteira da psicologia a virar pra mim. Eu falei, eu sei, gente. Todo mundo te rotulando naquele lugar exatamente descrito pelo... Mas eu não acho que eu tenho TDAH, porque... TDAH, né? Porque eu foco, eu sou uma pessoa focada. Eu consigo focar, né? Mas eu queria falar uma coisa sobre o negócio de escalar. Fala. Que você falou uma coisa legal, que a pessoa não tem confiança no outro. Eu adoro, a gente tá falando sobre foco, tá, gente? Volta. Não, porque você quando vai escalar, escalar que significa, né? Colocar gente pra dar aula no seu lugar. Expandir. E aí você vai, você supervisiona só. Você fica assim, não, a pessoa tem que fazer exatamente como eu faço. Quando eu descobri que até eu faço mal. Que tem coisas que quando você olha de fora, você fala, eu teria mudado isso? Não, e assim, quando porque aí eu também dava aula, Perfeito. né? Aí eu volto a dar aula e eu falo, gente, caguei aqui, desculpa, fiz unha aqui, fiz unha aqui, entendeu? Tipo, aí eu percebi que assim, é isso. Tanto que a gente tem uma coisa que a gente faz todo o planejamento da equipe, dos professores no começo do ano, a gente faz um bolo, que é o mesmo bolo que eu faço no Faça Mais, a mesma receita. Então, existe uma receita de bolo. E a gente põe um monte de recheios e coberturas pra colocar. E aí a gente fala, ó, o bolo é aqui. Existe um método, existe as escolas, existe um jeito de fazer, mas como você vai comer esse bolo? Aí cada um vai lá, põe cereja, não põe Nutella, põe não sei o quê. E a gente acaba sem planejamento com eles com uma fatia de bolo toda enfeitada como cada um quer enfeitar. Que legal. Porque na hora dando o seu toque pessoal, né? Sim. A personalização ali. Porque senão fica uma repetição também idiota, boba, num negócio que é artístico, né? Então... E que tem o talento único de cada um que vai brilhar e contagiar os outros de uma forma exclusiva, né? Exatamente. Que aí é um pouco da vida, né? E se o professor está brilhando o olho, o aluno brilha o olho. Perfeito. Então também é isso, vai deixar o professor repetindo, o aluno não vai, né? Então... É um movimento que amplia, né? Essa potência e, enfim. Isso. Flá, e falando sobre um pouco, assim, ferramentas, né? E aplicabilidade no dia a dia. Muito me perguntam sobre quando eu vou principalmente fazer palestras e team buildings em empresas, falando um pouco de corporativo, sobre o poder da criatividade, da espontaneidade, né? Como usar também tudo isso a nosso favor para desconstruir as nossas inseguranças, as nossas crenças, os nossos medos. Como é que você vê esse tema? Todo mundo é criativo? Todo mundo é criativo, Má. Todo mundo é criativo e a gente também desenvolve agora, estamos desenvolvendo no corporativo, temos feito bastante workshops em empresas exatamente com esse objetivo, descongelar aquele pensamento que está acomodado num só jeito de resolver. Existe só um jeito de resolver, existe só um jeito de ver. E a arte nos mostra que existem vários outros jeitos de ver.
E o teatro, como é uma arte da ação palpável, de corpo, ele põe no gesto, né? Então, o que a gente faz, a gente usa a arte para mostrar que todo mundo é criativo. Criativo é que nem criatividade é que nem músculo. Perfeito. Se você não usar, você atrofia. Então assim, mas como assim, Flávia? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um conto pequenininho do Eduardo Galeano que chama A Função da Arte, que ele fala assim, que o menino não conhecia o mar, aí o pai dele levou ele para conhecer o mar. Só que o mar estava depois das dunas altas, então eles foram andando e tal. Quando eles chegaram os dois em cima das dunas altas, o menino ficou mudo de beleza. E daí o menino, gaguejando, ele pediu pro pai, pai, me ajuda a olhar. Pai, me ajuda a olhar. Pai, me ajuda a olhar o mar, a arte. E aí o Eduardo fala que isso aí é a função da arte. Eu acho que a arte tem essa função de ajudar a gente a ressignificar as coisas, né? Quantas vezes você não passou por um momento difícil de amoroso, escutou uma música e falou, nossa, essa música é minha cara, olha isso. E a música, você tá mal e uma série vem te faz rir de algumas coisas que você precisava elaborar, né? Um livro te leva para um outro lugar, uma pintura, A arte tem esse poder de olhar a vida de outro jeito, de ajudar a gente a olhar. Só que quem faz a arte é o humano também. Exato. Parte de novo do dentro, né? Parte da gente. Então, quando a gente entra nas empresas, né, e mostra que todo mundo é capaz de criar e de ressignificar esse copo, a gente vai falando, é isso. Às vezes, um problema tem mais de uma solução. Sempre, né? Na verdade, o alfabeto tem mais de 20 letras. Quer dizer, a gente bate só na tecla A. Como se fosse a absoluta. E aí, quando a gente fala do corporativo, ele vem automaticamente pro nosso funcionamento interno. Sim. Que a gente reproduz o que a gente, né, no trabalho, que a gente funciona internamente. Olha aí, por exemplo, eu tô batendo no microfone, desculpa. Então, o que eu acho que a arte ajuda muito, e eu tenho certeza que o seu trabalho também, é a gente parar para entender que tem tantas outras possibilidades, e ser criativo é ser um grande resolvedor de problemas. Exato. E eu falo com os alunos de escola também, eu acho que o teatro traz isso, sociabilidade e a criatividade, expressividade, claro, mas como eu acho que os alunos são os grandes resolvedores de problemas. E quando eu estou com um problema na minha empresa, que eu falo, eu mesmo falo, pera, calma. Eu sou a primeira que tem que achar uma solução, porque, entendeu? Eu vendo isso. Porque a gente também fala, mas na hora de fazer com a gente também deve passar por isso. Sem dúvida. Mesmo a sabotagem, ela é interna. Então, o nível de cobrança, em alguns momentos, a gente sabe, a motivação não é estática. O desafio, quando tá muito alto, vem a vozinha e fala, puxa, a síndrome do impostor, você vai fracassar, não vai chegar ali, não vai chegar... A gente precisa aprender a entender os gatilhos, se conscientizar, entender o impacto e criar uma estratégia para isso. Exatamente. Agora, a estratégia não tem só um caminho. E essas rotas a gente que fomenta, neural, né? São sinapses. E tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. É o que você falou, de atrofiar ou desenvolver. Porque se eu não desenvolvo a minha criatividade, se eu não desenvolvo outros caminhos neurais, eu não tenho como trilhá-los. Você para. E é literal aquela metáfora da casa pro trabalho, do caminho, né? Então, assim, se você faz todo dia o mesmo caminho, é óbvio que você não vai querer fazer um caminho alternativo, porque já está automatizado, porque você já sabe sem pensar nele, sem esforço cognitivo. Até quando a tecnologia te diz, o GPS te diz, vai por ali, você discute com a inteligência artificial dizendo, imagina, tá louco. E aí você pega um baita de congestionamento e acontece o quê? Ai, devia ter ouvido o tal do Waze, né? Então, imagina isso para níveis muito mais profundos de coisas que a gente faz com autocrítica, com toda essa parte de pertencimento, de medo, de tudo isso. Com certeza. Eu acho que assim, por isso que eu acho que todas as ferramentas que estão aí pra gente viver melhor, né? E eu sempre falo isso com meus professores também, eu falo, cara, e eu quando tô em cartaz, quando eu tô no teatro, falo, cara, minha profissão é a melhor profissão do mundo, porque a gente podia estar trabalhando na UTI, né? A gente podia estar trabalhando, e a gente trabalha com possibilidade de melhorar a vida. Eu tenho também é possibilidade de melhorar a vida, tá, gente? E a gente precisa deles. Mas a gente trabalha, médico de alma, né? É isso, a gente trabalha com bem-estar, né? A gente dá bem-estar, dá luz para as pessoas, né? Tipo, e dando luz para as pessoas, tá dando luz para você mesmo. E isso sem contar quando você tá em cena como atora. Ser atriz é a coisa mais espetacular do mundo, assim. Eu realmente penso assim, se eu voltasse na outra vida, voltaria sendo atriz.
É muito legal. É muito legal subir no palco, é muito legal trocar com a plateia. É uma coisa inexplicável, é muito legal fazer filme. É tudo muito legal, sabe? É, assim. lidar vários papéis, lidar com vários tipos de emoção, né? Interpretar diferentes personagens. Você isso treina daí... uma empatia, né? De se colocar no lugar do outro Sim. e pensar. E dá pra fazer isso na vida real, né? Dá, total, né? Dá pra fazer esse exercício de inversão de papel Dá. e... Outro dia uma amiga minha falou uma frase muito boa do pai dela, que era de RH também, que ele falava assim... eu falei também, gente, porque eu sou RH da minha empresa, por pouco tempo, daqui a pouco eu vou contratar alguém, mas ele falava assim uma coisa. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Porque é verdade, no lugar dele, se você estivesse com as sinapses dele ali, com a vivência dele que você falou, com o histórico dele, você faria a mesma coisa. Exato. Né? Não dá pra julgar, né? Não dá pra julgar, é você ser empático e entender, cara, ele teve um porquê. É legal o que ele fez? Não, pode não ser, mas a gente tem que entender o caminho, né? Sim, sem dúvida. Ô, Flá, e tem alguma ferramenta prática, técnica, assim, de bate-pronto que a gente pode dar de dica pra gente treinar essa parte de criatividade, algum exercício, alguma coisa que as pessoas possam fazer em casa? Tem. Tem um bem fácil que chama objeto modulável. Você Vamos lá. conhece, que é esse copinho maravilhoso aqui da neuroeficiência. Que é assim, você pega um copo, isso aqui é um copo, né? Aí você fala assim, o que isso aqui pode ser além de um copo? Ele pode ser qualquer coisa menos um copo. Transforme ele em outra coisa. Aí, por exemplo, eu posso fazer um... Alô, oi, eu queria pedir uma pizza. Ou eu posso fazer um... E aí vai tentando, vai fazendo tudo. Eu faço um travesseiro, eu faço um pirulito, aí passo pra Marina, a Marina faz com o dela. Isso. Isso é um jeito da gente pensar que as coisas, elas têm uma significância porque a gente limitou elas. E o teatro, ele expande a significância das coisas, né? Isso é exercício básico do teatro que todo mundo que é nosso aluno faz. E aí, depois disso, isso vai virar o cenário. O cenário é feito de bancos. Mas os bancos não são bancos. Os bancos são flores, depois os bancos são árvores, depois os bancos são, sei lá, pássaros, os bancos são trilhas. Né? Essa é a possibilidade. E aí, se você entende que esse exercício básico, simples, trivial, você vai entender também que, às vezes, a sua funcionária está reclamando de uma coisa e você sempre lida com essa reclamação do mesmo jeito. Excelente. Aí você respira e fala, cara, um copo não é só um copo. Não é possível que eu não vou conseguir ressignificar isto aqui. E aí, só que isso é sempre pensar que quando a gente vai nas empresas, eu falo, vocês vão lembrar desse exercício, gente? Pra sempre, quando vier alguém, não sei o quê, nananã, vamos, eu não sei nem se eles vão, mas eu acho que fica, porque, de novo, você pôs aqui, ó. Você pôs no palpável. Teatro é ação, né? E vivenciar, experienciar traz essa parte mais sinestésica, né? Então, assim, tudo que é emoção fica muito mais aprofundado e enraizado na nossa experiência, na nossa parte cognitiva emocional, do que apenas o técnico, né? O teórico que a gente fala. Então, por isso que eu acho que é tão legal trazer toda essa sua bagagem, essa sua jornada vivencial para a aplicabilidade e as pessoas poderem se relacionar. Porque não é só sobre teatro, não é só sobre psicologia, é sobre pequenas coisas que todos nós, seres humanos, passamos com as mesmas limitações internas e poder tratá-las com uma estratégia eficiente para que a gente tenha novos comportamentos, né? Então, parte de eu desconstruir o meu eu ampliar a minha consciência, eu entender tudo isso para eu conseguir me propor a fazer diferente, né? E você está falando da coisa da eficiência, eu acho que é muito legal, porque quando a gente coloca as coisas na ação, você me pediu um exercício prático, você que é ligada na eficiência, me dá um exercício prático disso, uma atividade. Porque aí você está comprovando de que não é blá, blá, blá. Sim. De que não é uma coisa assim, é possível transformar na ação. Seja ela uma ação que eu vou ter que mudar meus caminhos neurais, eu vou ter que mudar meus hábitos um pouco, mas é na ação. E a ação, ela depende 90% das vezes de você, né? Eu Sem sempre dúvida. acho isso, assim. Sem dúvida. E antes do motor tem o emocional. Então, assim, se a gente já tem algum tipo de crença de, não vou fazer, nossa, que idiota, a gente já consegue ter aquele não do começo da conversa que a gente falou e se fecha uma porta. E daí nem abriu, né? Nem foi abriu. aquele caminho já foi vetado ali, não... Sim, sem dúvida. Mas eu não tenho tempo, a sua vida você tem tempo pra fazer. Eu também não tenho tempo, gente, isso. Quais são todas as justificativas que a gente pode falar para não fazer algo, né? Por nós mesmos. Aliás, última pergunta aqui, Flá, antes de eu te pedir uma dica de ouro que você deixa para todo mundo. Sim. Como que você divide e faz a gestão do seu tempo em tantas frentes? Porque também multifocar é algo que o nosso cérebro não consegue com a mesma intensidade e qualidade em todos os papéis. Então, aqui, como a gente fala de eficiência, de performance, como é que você usa essa fórmula que você tenha descoberto na tua vida e pode também compartilhar conosco? Eu acho que eu sempre fui assim, eu sempre tive
essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, multitask, né? Que sei lá como vocês chamam. Multitarefar. Multitarefar. Mas eu faço escolhas. Eu faço listas. Escolhas e listas. Perfeito. Porque assim, eu tenho realmente duas Flávias que vivem assim. Tem a Flávia que é atriz e tem a Flávia que é empresária. Porque, de fato, a Flávia empresária é muito burocrática. Eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que ir relatório, eu tenho que fazer pagamento, eu tenho que olhar planilha, eu tenho... Aí, quando tem um lugar que é artístico da Flávia empresária, que é de ver as aulas, não sei o que lá, mas é muito pouco. Sim. Então, assim, eu costumo, na minha manhã, que é onde eu sou mais produtiva, fazer uma lista das coisas que eu tenho que fazer. Eu adoro ticar lista. Tenho quase um orgasmo fazendo tic, 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 tic. Eu até faço com lápis de cor. Eu faço minha lista a lápis, porque as coisas podem mudar. Eu não faço nada caneta. E vou ticando com lápis de cor pra me organizar. E escolho as minhas batalhas. Por exemplo, essa semana eu começo a gravar uma série. Que eu não posso nem contar qual é, porque eu assinei um negócio de confidencialidade. Ai, que chique. Adoro muito quando chique. tem isso. Mas em breve eu vou poder contar. Quando eu começo a gravar, existe uma outra preparação. Então, assim, o que eu fiz ontem, que era meu domingo? Eu estudei a série. Eu estudei, vi algumas séries pra me inspirar, fiz não sei o quê, Hoje eu me dediquei à minha empresa, a vir aqui, tal. Amanhã, que é um dia anterior de que eu vou gravar na quarta, minha primeira diária de gravação. Eu vou de manhã fazer e depois eu vou desconecto, assim, eu vou desconectar pra poder achar. Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo agora, mas eu acho que a qualidade a gente vai perdendo um pouco, Sim. né? Então, é isso, assim, eu não tenho filhos, eu tenho uma vida muito boa, Marina, assim, eu tenho bastante trabalho, mas assim, eu não tenho filho, eu moro sozinha, então assim, eu tenho um namorado que mora no meu prédio, é tudo muito fácil, assim, não tem, né, não é São muito... escolhas também, escolhas, né? Não, total. Então, a sua dica nesse sentido de eficiência é priorizar as escolhas que se tem e trabalhar com o sistema de recompensa também, né, gente? Porque esse ticar, que é a recompensa, seja de cortar da lista porque você fez, ou, puxa, se eu fizer, eu tenho direito a tal coisa, é trabalhar de forma eficiente com a tua própria mente, né? Então, Ai, que é bom, um não pouco sabia. disso. Sim, sim. Inclusive aqueles joguinhos que você ganha. É isso, é isso. Então, a gente conseguir tangibilizar isso numa atividade física é algo que trabalha no seu sistema de recompensa. Eu achava que era mais uma coisa de organizar. Também pode ser né? algo que te ajude a planejar, mas que no final do dia, a sensação e o prazer libera essa parte de dopamina, neurotransmissor ativo, falando, legal, você cumpriu a meta que você estabeleceu. E eu, às vezes, tem coisas que eu fiz e não tá na minha lista, eu vou lá, escrevo e tico. Tipo assim, sabe? Eu fui em algum lugar, tipo... eu mandei um e-mail pra tal. Adicionei uma. Adicionei uma, já que tiquei. Não, tá sabotando a lista. Não, brincadeira. Porque eu tenho a sensação de falar, cara, eu fui produtiva. Mas isso aí é outras neuras também. Exatamente. Porque às vezes você pode passar um dia sem ticar Aí a gente deixa pro próximo NeuraCast, porque tem muita neura e aí é infinito. Flá, última coisa. Dica, conselho que daria pros ouvintes, na sua opinião, de tudo que você passou, se você pudesse escolher, pra ser mais eficiente, qual seria? Vai passar. O vai passar é uma das frases mais sábias que eu já vi na vida. O vai passar vai passar a fase ruim, mas vai passar a fase boa. Então, se você é aquele que não consegue surfar na sua fase boa, você está perdendo uma grande oportunidade. E aí, com isso, eu digo de conviver com quem você ama, de dizer que você ama quem você ama, ter bons momentos na vida, usufruir da felicidade. E na hora que as coisas difíceis chegarem, tenha em mente de que as coisas passam. As coisas passam. Assim, e elas se amenizam, elas te transformam, as coisas difíceis. Então, assim, o vai passar para mim é a palavra de ordem, de urgência, que me faz viver melhor, assim, viver mais feliz. Adorei. Acho que todos adoramos. Não sei se tem perguntas para trazer, não? Temos. Vai trazer algumas perguntas. Enquanto isso, Flá, deixa pra gente, que a gente vai botar na tela também, rede social, peça em cartaz, trabalhos que virão, o que você pode falar, o que você quer falar. Aproveita que o papo é seu. Aproveita, eu tenho uma filmografia imensa nos streamings, vocês podem assistir, tem um monte de coisa. Mas vai estrear um filme no cinema agora que se chama Férias Trocadas, que eu filmei no Caribe, que é muito legal, é uma comediona. A minha rede social é @FláviaGarrafa e a da minha equipe é @equipe.FláviaGarrafa. A minha equipe dá aula em várias escolas de São Paulo e a minha equipe também presta serviço para o mundo corporativo. A gente tem feito coisas muito interessantes. Então, quem quiser visitar nosso Instagram. E para adultos?
E damos aula para adultos. É que nossos grupos, os dois estão lotados este ano, mas iremos abrir... Sem vagas, quem sem sabe, vagas, aguardem. sem vagas. Não temos vagas em nenhum dos dois grupos. Mas damos aula para adultos também, que é muito legal. E que me fez também olhar para um outro jeito. Isso é muito legal, porque Sim, eu não tinha essa... Eu achava que era só criança, tá? Quando a gente começou a dar aula para adulto, e quando eu entrei para dar aula para adulto, eu falei, cara, É que outro mundo universo. que se abriu. E outra complementaridade. E outra né? troca, né? outra Muito troca. legal. E Fala, é isso. perguntas. O Marco Silva perguntou: ferramentas para melhorar o aprendizado. Boa pergunta. A nível de neurociência, depois a gente vai para a prática. Tá. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de plasticidade neural, né? Então, já é provado a neurogênese, tudo que a gente tem de fundamentos, de ciência, que é possível desenvolver novos neurônios apesar da nossa idade, né? Então, até o final da nossa vida, a gente pode estar estimulando novas rotas. Como que a gente se coloca nesse lugar e aprimora esses estímulos? Através de novos estímulos, tá? Basicamente é isso. Então, assim, se colocar numa situação de uma nova língua, de um novo hobby, de escovar a mão com a mão diferente do que você escova todos os dias, tudo isso fomenta novas rotas e impulsiona um novo aprendizado. Como a gente enraiza um aprendizado, aí tem várias estratégias e segmentos que a neurociência pode provar e a gente pode fazer um post só sobre isso. Mas, sempre que a gente atrelar emoções, você vai ter maior chance de conseguir que aquela aprendizagem se enraize em um lugar mais eficiente do que apenas com uma aprendizagem teórica cognitiva. Tá? Então, o cérebro emocional ele é muito mais veloz e profundo do que apenas o racional. Flá, a nível de... Assim, na minha área, o aprendizado, na área da atuação, o aprendizado, ele tá muito ligado à memória, né? A você... E eu acho que tem vários jeitos de você conseguir entender algumas coisas e não só... que nem aquela coisa do copo não ser o copo. Então, às vezes, você escrever o que você tem que falar, você está colocando graficamente. Às vezes, você fazer uma representação de desenho. Então eu vou pra cá, para memorizar a sua marcação de cena, né? E eu acho que isso vale para outras coisas da vida também, assim. Às vezes, você usar músicas que vão te lembrar tal coisa, ou que significam tal coisa para você. Você tá atrelando significados, que eu acho que é a mesma coisa, para uma mesma coisa, porque daí você vai sedimentando ela. Porque o Piaget, ele falava uma coisa... eu não sei se eu vou citar o Piaget, mas que o conhecimento é movimento de placas tectônicas. Para você, assimilação e acomodação. Primeiro você assimila o conhecimento e depois você acomoda. Para acomodar, você tem que movimentar placas tectônicas, porque já tem coisas dentro de você. Exato. E para você acomodar um novo conhecimento... Então, ele falava muito isso, que o Piaget falava muito da repetição. E o ator é muito piagetiano, que a gente repete muito para acomodar aquele novo conhecimento. E eu vejo isso assim com situações da vida também. O luto é uma espécie de jeito de assimilar e de acomodar novamente uma nova vida sem aquela pessoa, sem aquela situação, né? Então, eu acho que a aprendizagem tem a ver com repetição e com possibilidades. Né? Sem dúvida. A flexibilidade cognitiva está aí para isso e através dos estímulos sensoriais e emocionais a gente consegue trazer maior profundidade e enraizar isso de uma forma mais eficiente. Então, acho que é isso, Flá. Muito, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui conosco. Foi um privilégio ser a nossa primeira convidada. Não foi à toa, foi escolhida aí legal. Por toda a nossa história. E, de fato, se você gostou do nosso episódio de hoje, siga, compartilhe, comente, porque o nosso sistema de recompensa funciona assim, né? Diante de um feedback positivo. Obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Adorei, Má. Parabéns. Obrigada. Gente, tem até balinha aqui, ó. Olha só, são as nossas Neurocandies. Neurocandies. Eu peguei qual? Que eu não tô sem óculos. Maravilha. Essa aqui é de 50 anos. o Citogami. O É uma que é pílula aí. ocitocina? É de conexão, De né? conexão. Um abraço com chego gostoso. Ocitocina é aquilo que quando a neném vai nascer, libera, né? Exatamente. Ó, como eu sei. Que maravilha. Valeu, gente. Adorei. Obrigada, Má.